Saudações, gente bonita, em Goiás. São quase 7 horas da manhã, 17 graus, mestre Leider aqui falando. Tá um vento frio e um dia lindo. Bom, mas vamos trabalhar. Pessoas, ontem aconteceram coisas e hoje nós estamos à espera de repercussões, vamos dizer assim, né? Nós dissemos que os boatos muito persistentes de que alguma coisa tinha acontecido com Sua Alteza Real, o príncipe Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, bom, ainda não sabemos o que houve, mas nós dissemos e reiteramos que o silêncio não era um bom sinal. Um bom sinal seria o príncipe aparecer, tipo, aleatoriamente, como quem não quer nada, né? Mas até agora isso não aconteceu. Porque se isso acontecesse, é como se, né, falasse, ó, o que aconteceram foram boatos, não aconteceu nada. Mas depois de boatos dessa magnitude, de que ele teria sido vítima de um atentado, ele não aparecer de forma alguma é um bom sinal. Agora, uma coisa é não ser um bom sinal, outra é o que isso representa para as pessoas que tomaram a infeliz decisão de fazer de Sua Alteza Real um inimigo. Porque Deus, grande e misericordioso, perdoa sempre. O homem às vezes, a natureza e Bin Salman nunca. Então vamos aguardar ao longo do dia para saber o que aconteceu. Nem vou comentar mais sobre o assunto. Vamos aguardar, vamos esperar. Muita gente perde uma oportunidade enorme que Deus dá a todas as pessoas, que é ficar calado, né? Não vamos perder essa oportunidade. Vamos esperar. E sempre me dá uma tristeza muito grande quando eu vejo esse pé de abacate. São dois. Tinha aquele que já está morrendo. Esse é o mais velho, apesar de mais fino. Ele não estava dando abacate. Alguém foi e plantou esse. Que eu já expliquei para vocês que abacate sozinho não produz. Ele é uma planta dioica, então precisa ser polinizado. Só que não adianta ser por outro pé de abacate da mesma variedade. E às vezes, nem se for de variedade diferente, resolve. Porque tem abacate do grupo A, B e C. O abacate só pode ser polinizado por abacateiros de grupos diferentes. Então temos ali dois pés de abacate que não produzem, porque não existe um pé de abacate de grupo diferente. Acho triste, honestamente, né? Pois bem, agora vamos falar sobre algo mais próximo de nós. Primeiro, eu gostaria que vocês assistissem esse vídeo. Evakuasi dilakukan lagi ini beberapa warga masyarakat dengan alat yang seadanya. O vídeo é um tapa na cara de negacionistas. Eu, honestamente, eu tenho a idade que eu tenho, então eu vi muita coisa acontecer. E não falo da queda do Muro de Berlim, dissolução da União Soviética, Iugoslávia, não, ascensão da China. Não. Eu me lembro
quando geava. Quando geava, eu morava na roça. Em 84 foi a enchente. Então, isso aconteceu em 83. Eu era criancinha. Mas eu lembro muito bem que no inverno de 1983, não, foi 85. Por que foi 85? Porque foi quando a nossa vida tomou rumos muito ruins e a gente teve que vender nossas terrinhas. Sabe por quê, gente? A gente até conseguiu sobreviver com o dinheiro do leite. A gente conseguia. Mas o que aconteceu? O café era o que garantia pra gente condição, sabe, de comprar uma coisinha, de ter uma vida um pouco mais digna. E nesse ano, 1975, a gente morava na Serra da Mangabeira, município de Ipameri. Municípiozinho aqui é o nosso. E todos os dias, sem nenhuma exceção, do mês de julho de 1985, gearam. Houve geada em todos os dias do mês de julho. Desse julho de 1985. Depois disso, eu vi geada em 1986, 1988 e depois nunca mais. Não aqui em Goiás, claro, é porque eu tive em outros cantos, mas em Goiás, nunca mais. Eu acompanhei, eu expliquei para vocês a diferença entre tempo e clima. Tempo é o estado momentâneo da atmosfera. Então, tempo brilhoso, né? Brilhante, iluminado, claro, aberto, com vento, olha lá, pode ver que as pessoas estão... Tá aqui Goiânia, sente frio com 20 graus, mas tá um friozinho, tá bem agradável. Esse é o tempo. Clima, mas tá difícil passar. Clima é a sucessão habitual dos estados de tempo. Então, essa é a diferença entre tempo e clima. E eu tenho anos de idade o suficiente para lembrar de como foi cada maio, pelo menos nos últimos 40 anos. E eu posso dizer que não é a mesma coisa. Não mesmo. Eu morei alguns tempos fora de Catalão, mas tipo Salvador, Uberlândia. Mas eu me lembro que cada maio passado aqui, e definitivamente o clima mudou. Ele ficou mais quente. E mais do que isso, tava comentando com a minha mãe tá dodói, tadinha, ela deu um troço nas costas. Mas eu tava comentando com ela esses dias uma coisa interessante. A gente tava... Tentaram roubar nossas terras, né? Lá em Alto Rio Doce, na Serra da Mantiqueira Mineira. Se vocês pegarem vídeo bem antigo meu, vocês vão ver eu plantando feijão, que era o que eu fazia para viver. Enfim, depois que a gente saiu, eu mantive contato com algumas pessoas da cidade. E o que elas me contam é bem aquilo que a mudança climática prevê. O que acontece? Não é que a quantidade de chuvas tenha aumentado ou diminuído. Não. Aconteceu algo pior. Elas se concentraram. Na Mantiqueira, pelo menos no trecho onde a gente morava, chove mais do que aqui em Goiás. Aqui a média está na faixa de 1.200 milímetros. Lá fica entre 1.500 e 1.600. Só que as chuvas lá eram bem distribuídas ao longo do ano todo. Raras em maio, junho, julho e agosto, mas bem distribuídas ao longo dos outros 8 meses. Concentrando em
dezembro, janeiro e fevereiro. O que está acontecendo agora? As chuvas estão se concentrando, metade delas praticamente, em dezembro e janeiro. Então o que tem acontecido ano após ano lá, depois que a gente saiu? Mesmo no último ano que a gente teve lá, enchente, inundação. Não é porque está chovendo mais na média, é que a distribuição das chuvas enlouqueceu. Você tem chuvas fortes, aí você passa 10 dias sem chover. Chuvas fortes, 1 semana sem chover. Chuvas fortes, 3 semanas sem chover. Isso para a agricultura é péssimo. É péssimo, é muito ruim. Basicamente, desde que a gente saiu, pelo que eu ouvi, ninguém teve uma colheita de feijão boa na região da Mantiqueira, onde eu morava. Ninguém teve uma boa colheita de feijão, porque o tempo prejudicou de uma forma ou de outra, seja por veranicos, seja por enchente, e todas as plantações de feijão. E não tem mais jeito de plantar a safra da seca, porque a seca chovia um pouquinho, agora não está chovendo um pouquinho, certo? Então, se você olha a média, você não encontra grandes mudanças, mas se você olha a distribuição, a mudança está nítida. Para a agricultura, gente, importa muito estabilidade. Foi por isso que, com exceção da Austrália, do Egito, do Levante e da China, e no finzinho do México e onde hoje é a Bolívia, a agricultura só se desenvolveu no Holoceno. As experiências de agricultura no Pleistoceno foram muito pouquíssimas. Por quê? Porque era um período em que não havia estabilidade climática. Por isso que o ser humano tem 300 mil anos e a vegetacultura ancestral da agricultura só tem 27 mil anos. Foi praticado pela primeira vez pela espécie humana na Austrália. E a própria agricultura só tem 18 mil anos. Por que se a espécie humana tem 300 mil? O que ela ficou esperando 282 mil anos para desenvolver a agricultura? Por 2 motivos. Primeiro, porque havia possibilidade de caça, a humanidade era menor e havia megafauna, grandes animais. Só que a humanidade extinguiu esses grandes animais, certo? Eles foram extintos. E aí, bom, se eles foram extintos, não tem como caçá-los mais, né? Mastodontes, mamutes, rinocerontes lanudos, preguiças gigantes, uma série de animais foram extintos pelo ser humano. Por mudança climática também, mas pelo ser humano, basicamente. E segundo, o homem ficou sem uma fonte imprescindível de alimentação. E segundo motivo, o Pleistoceno, muito instável, não permitia agricultura. A verdade é essa. Então o que aconteceu? A partir do momento que a megafauna foi basicamente extinta, com exceção da África. Por que com exceção da África? Porque na África a humanidade evoluiu junto. Então os animais tiveram tempo de se adaptar ao avanço humano. Agora, na Europa, nas áreas da Ásia, com exceção do Sul, na Austrália, nas Américas, a humanidade não teve tempo de se adaptar ao ser humano, então a megafauna foi extinta. Por isso, gente, inclusive, que a África não é pioneira do desenvolvimento da agricultura. Você já parou para pensar? Por que a agricultura não surgiu na África? Ah, mas o Egito. Gente, esquece o Egito, eu já falei para vocês. O Egito é uma civilização asiática. A África negra subsaariana vivia ao sul do Saara. E ela só foi conhecer a agricultura 7 mil anos atrás. O registro mais antigo da agricultura na África subsaariana tem 7 mil anos. E o registro mais antigo de vegetacultura no Egito tem 21 mil anos. No Levante, 23 mil anos. Na China, também 23 mil anos. Na Austrália, 27 mil anos. Por que a África levou tanto tempo para desenvolver a agricultura? E por que ela foi uma experiência tão rara no continente africano?
a não ser onde houve migrações de civilizações um pouco mais avançadas. Porque na África a megafauna não foi extinta. Goste-se ou não disso, a caça, a carne é um alimento mais nutritivo, saudável. Então, podendo comer carne, podendo pescar, podendo coletar nozes, frutas, a humanidade vai preferir isso. A alimentação das civilizações agrícolas era muito pobre. Tanto que a altura média do homem pré-histórico era 1,70 m. E do homem pós-agricultura, tipo o europeu, o habitante, o levantino, o chinês, depois que desenvolveu a agricultura, a altura caiu para 1,50 m. Por quê? Porque eles eram cronicamente desnutridos. Ninguém vive à base de arroz ou de trigo, certo? Eles não têm nutriente. Essa é a verdade. A caça, a pesca, a coleta fornece muito mais nutrição e pessoas muito mais saudáveis. Então, o fato é que o desenvolvimento da agricultura aconteceu por absoluta necessidade. Por absoluta necessidade. Não porque, viram oportunidades. Não tem nada de oportunidade, não. Ou eles desenvolviam a agricultura ou morriam de fome. Então, a agricultura é melhor do que morrer de fome. Mas não é melhor que caça, pesca e coleta. Ponto. Isso aí não tem muito o que falar. Certo? E a África não desenvolveu a agricultura, pelo menos levou 10 mil anos em relação à civilização asiática mais próxima, o Egito, para desenvolver a agricultura, basicamente porque lá a megafauna persistiu e também a vegetação. Correto? Depois eu continuo. Bom, eu já estou na Dona Mãe e eu gostaria de, antes de encerrar esse vídeo, falar de uma coisa horrível que se chama o mercado. O que é o mercado? O mercado é como a Globo, a Folha, o Estadão, a imprensa, chama especuladores. Especuladores. Proprietários de imóveis, né? Especuladores de imóveis, especuladores financeiros, banqueiros, financistas. Esse é o mercado. Sabe, o mercado que a Mira Leitão dá a impressão que o mercado achou ruim, o mercado está triste, o mercado está nervoso, como se o mercado fosse uma pessoa. O mercado não é uma pessoa. O mercado é um nome que se dá àqueles que a imprensa tenta esconder. Vamos repetir? Especuladores financeiros, especuladores imobiliários, financistas, banqueiros. Esse é o mercado. Tá? Não se deixe enganar. Deixa eu falar umas últimas palavras sobre isso e aí a gente se despede. Além de CNN, Globo, Folha e tal, o mercado está reclamando e o governo federal está ajudando o Rio Grande do Sul. Vejam que absurdo isso, essa matéria aqui no Poder 360. Orçamento de guerra ameaça as contas públicas. O que eles querem? Se o Lula não faz nada, que é mentira, eles criticam. Se o Lula faz tudo como ele está fazendo, como o Pimenta falou ontem na Bandeirantes, não tem limite o orçamento para ajudar o Rio Grande do Sul. Tudo que o Rio Grande do Sul pedir, o governo federal vai dar. Não, a gente pensa, nossa, que lindo, bom. Não, eles criticam também. Se o governo não faz, eles criticam. Se o governo faz muito, vai quebrar o país. O que é isso? Eu não entendo, viu? Sinceramente, eu não entendo. Me deixa super indignado um negócio desse. Senhor Leonel, deixa eu falar uma coisa pro senhor. O senhor sabia que o senhor tem o nome do meu pai? O senhor tem o mesmo nome do meu pai? Que legal, nós né? viemos e vamos te salvar, Que tá bom? legal, né? Só espera só um pouquinho que eu vou ter que fazer uma coisinha. Nossa. Não, eu passo aqui. Tu passa? Então eu vou passar então, vem. Eu sou magrinho, velho. Então vem. Tu é magrinho que nem eu, então. Aqui, ó. A gente pode levar essa corda do senhor aqui depois? Ó. Podemos levar essa corda do senhor pegar emprestada? Não, eu não vou levar sacola nenhuma. Não, eu posso levar? O quê? Pra nós usar? Isso aqui? Essa corda aqui depois pra nós usar no jet ski depois? Pode. Tá, é isso. Então só vamos tirar ela aqui e... Corda tá Nós sobrando. vamos precisar dessa Leva corda. tudo, leva tudo. Pode levar tudo. Tá, vamos lá. Posso vir? Não quer levar tudo? Isso, só bota uma perninha e espera um pouquinho.